todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gospeltech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e nesse vídeo de hoje nós iremos estudar juntos mais uma lição do curso Alicerces Firmes. A lição de hoje é a lição número 6, Como Deus Criou o Homem. É uma lição muito joia, muito especial e convido a todos vocês aí para ficarem junto comigo até o final, ok? Quero também agradecer a todo o público aí do YouTube que tem visto os vídeos, tem estudado, temos estudado juntos essas lições. Como eu já falei nos vídeos anteriores, é um curso extenso, é um curso que vai ter 50 lições. Hoje nós estamos na lição 6. E ao final desse curso, você com certeza, como o próprio nome do curso já diz, alicerces firmes. Você vai ter um alicerce, você vai ter uma base muito boa da Bíblia. Você vai entender muito melhor a Bíblia e vai ser capaz de ler textos e ter um entendimento melhor da vontade de Deus sobre esses textos, tá? Você muito provavelmente, se você hoje em dia você pega a Bíblia para ler e sente que não entende o que está escrito, ou se sente cansado ao ler a Bíblia e vai desistindo de estudá-la, eu te garanto que ao final desse curso, tudo isso que você sente hoje você não vai sentir. Pelo contrário, você vai ter vontade de abrir a sua Bíblia e de ler e de compreender e estudar cada vez mais e mais, tá? Porque afinal de contas, a Bíblia é o livro de regras, é o manual da vida que Deus deixou para nós. Tudo que nós precisamos e entender e como fazer, com certeza a gente encontra na Bíblia. Tá ok, pessoal? A aula passada foi a aula número 5, Como Deus Criou os Céus e a Terra, parte 2. Nós temos aí as respostas das perguntas da aula passada. Então, se você respondeu as perguntas, agora eu vou colocar aqui na tela as respostas. Você compara, né? Como sempre, se você não respondeu, você dá um pause no vídeo e anota na sua apostila aí as respostas da lição 5. É tudo para a questão de reforçar aquilo que nós temos aprendido, certo? Então, vamos lá? Então, a primeira pergunta era: por que Deus foi capaz de mandar que o oceano recuasse e ficasse onde Ele queria? Porque Ele é todo-poderoso e Ele que criou o oceano. Então, como Ele sendo o Criador, como nós vimos na aula passada, Deus sendo o Criador de todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Segunda pergunta: por que Deus criou tudo lindo e por que criou a água e todos os tipos diferentes de frutas, legumes para comermos? Ele criou tudo isso porque Ele é amoroso e porque Ele é bom. Ele preparou tudo isso na terra para nós, né, os homens. Pergunta número 3. O que Deus disse sobre as coisas que criou? Ele disse que todas elas eram boas. Pergunta número 4. Por que Deus foi capaz de criar todas as coisas perfeitas? Porque Ele é perfeito. Pergunta número 5. Como Deus foi capaz de criar um universo tão vasto, com tantas estrelas tão distantes? Bom, Deus, Ele é todo-poderoso. E para Ele não há limites de espaço físico, né? Então Ele está em toda parte a todo tempo. Então, como para nós existe limite de distâncias, para Deus não existe. Por isso que Ele foi capaz de criar esse universo tão vasto. Pergunta número 6. Por que Deus criou o Sol para nascer e se pôr a cada dia, e a Lua e as estrelas para traçarem a mesma órbita o ano todo? Deus fez isso porque é um Deus de ordem. E Ele colocou o Sol, a Lua e as estrelas no céu
para mostrar-nos os dias, meses, estações e para dar ordem às nossas vidas. Sétima pergunta: de quais princípios os cientistas e engenheiros dependem para tudo que estudam e investigam? Todos esses cientistas, eles acabam descobrindo que dependem das leis de Deus, estabelecidas na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, estabeleceu essas leis, e é dessas leis que os cientistas dependem para que eles possam estudar, investigar e inventar novas coisas. Ok, pessoal? Bom, então vamos orar, como sempre, para estar iniciando a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a lição número 6. Deus criou o homem. Nós vamos ver aí por que Deus deixou o homem para ser criado por último e como ele criou o homem. Onde você esteja, se você puder fechar aí os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor, vamos fazer isso nesse momento, querido. Papai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida com saúde que o Senhor está nos concedendo. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és soberano, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas situações onde nós encontramos, ó Pai, dificuldade e obstáculos em nossas vidas. Nós temos que permanecer crendo, ó Pai. Nós temos que permanecer, ó Pai, com a fé em Ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor tem, ó Pai amado, para nós o melhor, ó Senhor. Às vezes nós não entendemos o porquê de tantas coisas que nós enfrentamos ou passamos, situações às vezes tristes, desagradáveis, mas o Senhor, ó Pai, está acima de todas as coisas e um dia saberemos o porquê, ó Pai. Eu tenho certeza que tudo o que o Senhor permite, Pai, nós passarmos é para, com certeza, crescermos espiritualmente, é para aprendermos algo que o Senhor ainda vai nos dar mais para frente nos nossos dias. Que o Senhor possa, Pai, nessa manhã de hoje, estar junto conosco nesse estudo. Que o Senhor possa realmente iluminar nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos aprender mais da Tua palavra, mais da Tua vontade e ter mais comunhão contigo, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ao nosso estudo. Então está aqui. Se você ainda não baixou essa apostila, e é a primeira apostila que vai da lição 1 até a lição 10, você pode baixar depois, tá? Você na descrição do vídeo aí, eu sempre deixo algumas bíblias online para você ter no seu smartphone, para você ter no seu computador. E também tem o link dessa apostila da lição 1 a 10, é a apostila em PDF. Você pode ter ela também no computador, no seu smartphone, ou até imprimir ela e montar um livro mesmo, tá, pessoal? Então, lição 6, Deus criou o homem. E o objetivo da nossa lição é mostrar, como sempre a gente vai ver, a soberania de Deus, mostrar o homem como a criação de Deus e mostrar o plano original de Deus para o homem como administrador sobre toda a terra. Na verdade, a gente vai ver quando Deus criou o homem e ele colocou o homem como administrador de tudo aquilo que ele tinha feito. Esse era o plano original. E essa lição vai nos ajudar a ver a singularidade da criação do homem, que foi diferente de todos os animais. A gente vai ver o porquê que foi diferente a criação do homem de tudo aquilo que ele já tinha criado nos dias anteriores. E o relacionamento único que o homem tem com Deus. E ver também o senhorio de Deus sobre o homem. Bom, aqui
nós chegamos ao clímax da história da criação. Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. E Ele criou a luz. Ele criou as águas acima da terra, o espaço entre as águas e a terra. Nós demos o nome de firmamento, né? A Bíblia dá o nome de firmamento em algumas versões. Ele criou a terra seca e os oceanos, quando juntou as águas e disse que era para aparecer, surgir a terra seca, porção seca. Ele criou as plantas, as árvores e as flores. Depois ele criou o sol, a lua e as estrelas. Ele encheu o mar de criaturas e o ar de pássaros. Ele criou todos os animais. E Deus não fez tudo isso para si mesmo. Deus não precisa de nada disso. E por que, então, Deus criou todas essas coisas? Bom, a terra finalmente pronta para o homem. Deus fez toda essa obra maravilhosa da criação porque é soberano e decidiu fazê-lo para a sua glória. Agora vamos já ver aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 11. Lá. Estamos aqui no primeiro livro, Gênesis, vamos para o último. Apocalipse 4, 11. Aqui. Ó Senhor e Deus nosso, digno é de receber a glória, a honra e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas, e elas foram criadas e chamadas à existência por um ato da sua vontade. Então, Deus criou todas as coisas porque Ele quis, tá? Porque Ele é soberano e decidiu fazer assim. E Deus também fez isso porque Ele é amoroso e Ele é bom. Deus é amoroso e bom. Deus criou e preparou todas essas coisas boas, cuidadosa e perfeitamente para a sua criação final, que é o homem, eu e você. E tudo que o homem precisaria já estava pronto e esperando por ele, né? Então vamos ler agora aqui Isaías 45, 18. Isaías, Testamento, né? Livros proféticos. Isaías 45, 18. Porque o Senhor que criou os céus, Ele é o Deus que formou a terra e colocou todas as partes do universo em seus devidos lugares. Ele, o Deus que fez a terra para ser habitada pelo homem, e não um lugar de desordem e confusão, afirma: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Então nós podemos perceber aqui, e a Bíblia nos afirma, ó, Deus que fez a terra para ser habitada pelo homem. Então tudo que Ele criou nos 6 dias da criação, antes de criar o homem, no final do 6º dia, tudo isso Ele fez para nós. Ok, pessoal? Então Deus é cuidadoso e bondoso. Uma comparação aqui. Pensem como um casal se sente quando está esperando o seu primeiro bebê. Eles normalmente sentem muita alegria em arrumar um quarto para aquele nenê. A mãe quer tudo pronto antes do tempo de trazer o bebê para casa, onde todas as suas necessidades podem ser supridas num lugar especial e bonito, preparado só para ele. Então, da mesma forma, Deus preparou um lugar para o homem. Então, é uma comparação bem joia, bem clara, né? Aqueles que já são adultos, aqueles que são um casal, aqueles que já tiveram, né, o seu primeiro filho, pelo menos, sabem como o pai e principalmente a mãe se sente, como ela quer
ter um quarto especial para o filho, quando o filho chegar, quando o bebê chegar, que esteja tudo pronto, tudo arrumado, tudo bonito, né, para receber aquela criança. Então, da mesma forma, foi assim que Deus fez também para o homem. Ele criou a terra, criou os céus, criou as plantas, criou os animais, criou as aves, né? Criou os astros, tudo para receber o homem, tá? A criação especial de Deus. Então, o plano de Deus em criar o homem à sua imagem. Então, agora nós vamos ver aqui por que o homem foi uma criação diferente das outras coisas que ele criou antes do homem, né? Por que foi tão especial assim a criação do homem? Vamos ler lá em Gênesis 1:26. Então vamos lá. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Então, vamos observar aqui que quando Deus criou, ele falou: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Então, aqui nós já estudamos em lições anteriores, quando Deus fez o homem, e ele põe no plural, né, que façamos a nossa, ele está referenciando, né, com as três pessoas que ele é. Deus é um, mas é três ao mesmo tempo, né? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, com quem vocês acham que Deus estava falando quando disse: façamos o homem à nossa imagem? Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que estavam conversando entre si. Eles estavam discutindo o plano de fazerem o homem à imagem de Deus. Quando você vai fazer alguma coisa que é muito importante, por exemplo, uma casa nova, primeiro pensa sobre o assunto e planeja como quer que ela seja. E foi isso que Deus fez. Ele planejou como faria o primeiro homem. Deus é soberano. Ele sozinho decidiu como todas as coisas seriam feitas. Deus decidiu como o homem seria feito, da mesma forma que ele previamente decidiu como os espíritos, o sol, a lua, as estrelas, a terra e todas as outras coisas nela deveriam ser feitas. Deus decidiu sozinho, não pediu conselhos a ninguém. O homem foi a obra mais importante que Deus criou sobre a terra. Por isso, decidiu fazê-lo à imagem de Deus. Então, queridos, é muito importante nós compreendermos e crermos que nós, homem, quando falamos homem, tá? Vocês têm que entender que é a humanidade, não é o sexo, né? Então, quando fala homem, é homem e mulher. Então, nós, a humanidade, homens e mulheres, nós fomos criados à imagem de Deus. Então, nós somos seres especiais. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele criou a sua imagem e semelhança. E nós vamos ver agora o porquê que ele criou nós assim, a imagem e semelhança dele. Qual o motivo dele ter criado nós tão especialmente? E é por isso também que nós temos que dar valor às nossas vidas. A gente vai ver que nós refletimos, cada um de nós refletimos a imagem de Deus. Quando as pessoas olharem para as nossas vidas, elas têm que enxergar em nós uma imagem de Deus. Então, queridos,
Deus é soberano, né? Já lemos aqui, deixa eu perder aqui. Deus fez o homem à sua imagem para quê? O homem fosse capaz de conhecê-lo e de se comunicar com ele. E outros vissem a semelhança de Deus refletida no homem e louvassem e glorificassem a Deus. Então, como eu disse, tá? Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 16 agora. Assim também, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, na verdade, a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas obras, as nossas ações, a cada momento que nós fazemos, nós temos que ter muita responsabilidade para que quando as pessoas olhem para nós, a nossa vida seja um testemunho vivo de Deus. Que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é perfeito. Então nós temos que refletir isso. Eu costumo dizer que nós temos que ser a sombra de Deus, né? A sombra, quando você olha para ela, né, o sol está batendo em você, alguma luz está batendo em você. Se você olhar para a sua sombra, todos os movimentos que você fizer, a sua sombra vai fazer também. Então a sombra repete tudo aquilo que você faz. É a imagem, né? É uma imagem refletida de você. Então nós devemos ser assim, como se fôssemos sombras de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, tem que enxergar ali uma reflexão, um refleto do Pai. Amém, queridos? E o que significa dizer que o homem foi feito à imagem de Deus? O que significa quando Deus nos diz aqui em sua palavra que o primeiro homem foi feito à imagem de Deus? Nós sabemos que não se trata dos nossos corpos, porque Deus é Espírito, né? Vamos ver lá em João 4:24. Nós já lemos aí na aula passada, mas vamos reforçar aqui. João 4:24. Porque Deus é Espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, tá? Então, Deus é Espírito. Deus não tem um corpo físico como nós temos, como Ele nos criou. Então, Deus não tem um corpo de carne e osso como nós. Em vez disso, Deus estava se referindo à parte que não pode ser vista. Então, a imagem e semelhança é a parte de Deus que não pode ser vista. E a Bíblia chama essa parte de nós que não pode ser vista de alma e espírito. O corpo do homem foi criado para ser a casa dessa parte invisível, alma e espírito. Então, esse nosso corpo de carne e osso, que nós vemos, que nós enxergamos, ele é o casco, ele é a casa para habitar a nossa alma e o nosso espírito. Então, Deus planejou que a parte invisível do homem tivesse inteligência, emoções e vontade própria, feita à imagem de Deus, tá? Então, o que nós temos como imagem e semelhança de Deus, nós vamos ver aqui, são nossa inteligência, nossas emoções e a vontade própria, o poder de decidir. Então, vamos ver. A inteligência do homem, que é o nosso intelecto. Por ser Deus inteligente, planejou fazer as pessoas dotadas de uma mente que tivesse a capacidade de conhecê-lo
pensar e raciocinar como ele. Vamos ler lá em Salmos 119, versículo 73. As suas mãos formaram o meu corpo, cada parte do meu ser. Agora, ensina-me a aplicar os seus mandamentos à minha vida. Então, Deus permitiu que nós tivéssemos o intelecto, né? A inteligência para poder aprender com Ele, para poder raciocinar como Ele. E Deus queria falar com o homem e queria que o homem falasse com Ele. Ele queria poder comunicar-se com o homem, não apenas pela palavra falada, mas também pela palavra escrita, assim como faz através da Bíblia. Deus queria capacitar e equipar o homem para fazer sua obra aqui na terra. Nós sabemos que Deus deu uma mente para os animais também, mas um animal não tem o mesmo tipo de mente que um homem. Os animais podem ser ótimas companhias, como os bichos de estimação. Eles também podem ser de grande ajuda para nós em certos tipos de trabalho, tais como o trabalho feito por cavalos, mulas, bois e até cães. Mas um animal não tem a capacidade de conversar conosco. Eles não podem compartilhar de nossos pensamentos nem tomar os tipos de decisões que tomamos. Um animal não pode raciocinar como raciocinamos e não pode comunicar-se conosco pela fala e nem pela escrita. Então, ao lermos isso, nós que temos os animais de estimação em casa, que convivemos com eles, muitas vezes a gente olha para o animal, a gente vê na expressão e parece que ele está entendendo, o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. E, enfim, o animal pode sim entender e sentir aquilo que nós estamos passando, demonstrar uma forma de carinho até para conosco, uma forma de querer nos agradar. Mas falar conosco verbalmente, escrever, se comunicar, isso o animal não faz, tá? Isso aí é uma capacidade que Deus deu ao homem. Por isso que há essa diferença entre o homem e os animais. E Deus decidiu que daria inteligência ao homem a fim de que pudesse pensar e raciocinar como ele. Mas isso não quer dizer que algum homem poderia um dia pensar ou raciocinar exatamente como Deus pensa e raciocina. Vamos ler Romanos 11, 33 e 34. Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos! Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Então, quem dentre nós pode conhecer os pensamentos exatamente de Deus? Pense nas crianças. Elas sabem todas as coisas que você sabe? Claro que não. Mas por que elas têm uma mente como a sua? Você é capaz de ensiná-la. Mesmo o homem mais sábio do mundo é como uma criança comparado com Deus. Mas porque Deus decidiu fazer inteligente, este seria capaz de ouvir a palavra de Deus, compreendê-la e depois fazer o que Deus diz. Foi isso que ele planejou para o homem. Decidiu
dar uma mente ao homem para que pudesse conversar com ele, desfrutar da sua companhia e ensiná-lo a fazer a sua obra. Então nós vamos ver aqui algumas lições para frente que Deus diariamente visitava Adão e Eva e ali Deus ensinava a eles como Ele queria que eles fossem. Tudo aquilo que Deus queria que o homem aprendesse, Deus ensinava diretamente a Adão e Eva. Tá? Bom, então nós vimos aí a primeira parte do que Deus nos deu, que foi o intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, de se comunicar, de entender e executar. Agora nós vamos ver as emoções do homem, que são os nossos sentimentos. As pessoas frequentemente acham que emoções têm uma má conotação. Talvez elas pensem apenas em um ser levado pelas emoções. Mas as emoções são muito necessárias e benéficas. A Bíblia nos mostra que Deus tem emoções. Ele é compassivo e terno e odeia a injustiça. Podemos ver prontamente em Deus que as emoções são boas. Deus ama, odeia, sente tristeza e também sente alegria e felicidade. Porque Deus tem sentimento, emoções, decidiu e criaria o homem com sentimentos também. Todos vocês que têm filhos amam seus filhos, não é mesmo? Mas também querem que eles os amem. Não é? Claro que sim. Todos os pais querem que seus filhos os amem. E Deus é assim também. Deus planejou amar o homem, mas também queria que o homem fosse capaz de amá-lo. E esta é a razão por que Deus planejou criar o homem com emoções, para que nós pudéssemos sentir essa emoção do amor, que nós pudéssemos amar a Deus. Agora vamos ver a terceira propriedade. Vimos já a inteligência e as emoções, são os sentimentos. Agora nós vamos ver o que? Que Deus nos deu algo que é a vontade própria do homem, que é a capacidade que nós temos de fazer escolhas. Então, além de ter inteligência e sentimentos, o homem também tem vontade própria. Ele é capaz de decidir se fará algo ou não. Deus decidiu fazer o homem de maneira que ele fosse capaz de tomar suas próprias decisões. Quando você acorda de manhã, decide o que vai vestir. Você decide o que vai comer e beber no café da manhã e decide para onde vai levar o seu carro. Quando você se veste, suas roupas dão alguma opinião quanto ao que você está vestindo? O seu alimento tem alguma oportunidade de dizer quando será comido? Por acaso, seu carro tem alguma escolha quanto ao lugar para onde você o levará? Não. E é você quem faz as escolhas sobre estas e outras incontáveis coisas. Deus poderia ter feito o primeiro homem sem a habilidade de escolher, como as roupas, comida e carro. Deus poderia ter feito o homem apenas com capacidade de obedecer-lhe, sem opção de escolha. E foi assim que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Os criou para que fizessem sempre a mesma coisa, todos os dias, meses e anos. Mas Deus não planejou fazer o homem assim. Deus tem vontade própria. E Deus decide o que vai fazer. E queria que o homem fosse capaz de fazer escolhas, assim como ele as faz. E Deus planejou fazer o homem para que este pudesse escolher amá-lo e obedecer-lhe.
uma escolha que o homem poderia fazer inteligentemente, porque através de sua mente ele saberia que Deus é o seu Criador amoroso, bondoso e conhecedor de todas as coisas. Então vamos ver. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu os sentimentos, as emoções, e Deus também nos deu a capacidade de fazer escolhas. Ele nos deu tudo isso para que nós, com a nossa inteligência, pudéssemos reconhecer que Ele é nosso Pai, nosso Deus Criador, pudéssemos reconhecer que Ele nos ama e aí fazer a própria escolha por nós mesmos que nós deveríamos retribuir tudo isso a nosso Pai. Nosso amor deve ser retribuído a Deus, mas isso não é forçadamente. Isso é uma escolha própria de cada um de nós, porque Deus nos fez assim. Deus nos deu a capacidade de fazermos escolhas. Diferentemente do que nós vimos aqui, do sol, da lua, das estrelas, que não têm escolha. Eles têm que nascer e se pôr todos os dias. Se as crianças sabem e estão convencidas de que seus pais são sábios e bondosos, será mais fácil para elas obedecer-lhes. O plano de Deus era fazer o homem a fim de que ele pudesse falar com Deus e chegasse a conhecê-lo como um Deus sábio e amoroso. Então, o homem deveria escolher a um Deus tão maravilhoso que o fizera. Resumo: o homem recebeu uma mente para ouvir e entender a comunicação de Deus com ele, para pensar sobre o que Deus lhe disse, para aprender sobre o verdadeiro caráter de Deus e para comunicar-se com Deus. O homem recebeu emoções para corresponder a Deus por amor e devoção. O homem recebeu vontade própria para que pudesse escolher cumprir os planos de Deus. Não como um robô programado, mas como alguém que ouve o que Deus diz, ama-o e escolhe obedecer-lhe. João 14, 21. Vamos ler lá na Bíblia? Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, qual que é a prova que nós amamos ao nosso Criador, a Deus? É que nós possamos entender, compreender os mandamentos de Deus e cumprir esses mandamentos, obedecer. Então, todo aquele que obedece ao Pai é aquele que o ama. E Deus planejou que o homem fosse feito à sua imagem, a fim de que fosse capaz de fazer a obra de Deus na terra. Deus estava dando ao homem uma posição singular em sua criação. O homem deveria ser o representante de Deus na terra. O homem deveria cuidar das coisas de Deus aqui na terra e ser o líder sobre os animais, os pássaros e os peixes. Deus deu inteligência, emoções e vontade própria ao homem para que este pudesse fazer a obra de Deus exatamente do modo que Deus queria que ela fosse feita, o que traria alegria tanto para Deus quanto para o homem. Vamos ler agora lá Salmos 97. Salmos 97.
versículos 11 e 12. A luz se espalha sobre a vida dos justos, e a alegria enche a alma de quem tem o coração sincero. Ó justos, alegrem-se no Senhor e cantem louvores ao seu nome. Bom, a criação de Adão. Vamos ver aqui, voltar lá no livro de Gênesis. Ler primeiro aqui. 1:7. E assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Agora vamos ver capítulo 2, versículo 7. E então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele tornou-se um ser vivo. Então essa é a história da criação do homem, como Deus fez o homem, né? Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Deus criou o primeiro homem, então depois fez uma esposa para ele no mesmo dia. Uma vez que só no capítulo seguinte, que seria o capítulo 2, Gênesis, a Bíblia nos conta de Deus criando a mulher, esperaremos a próxima lição para lermos sobre isso. Nós vamos ver também especialmente sobre essa criação. Hoje leremos apenas o que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus fez o primeiro homem. Deus chamou o homem de Adão, que significa homem. Mas depois de Deus ter feito cada parte do corpo do homem, este ainda não tinha vida. Todas as partes do seu corpo estavam lá, mas ele era como um defunto. Seu corpo não respirava porque a parte que seria a imagem de Deus ainda não estava vivendo em seu corpo. Foi somente depois que Deus soprou nas narinas do homem que ele se tornou um ser vivo, capaz de conhecer, amar e obedecer a Deus. Somente Deus poderia colocar vida em Adão. Vamos ler aqui agora Jó 12:10 e Atos 17:20. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas, a vida de toda a humanidade. Está nas mãos de Deus. Agora vamos ler Atos 17:20. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo. Satisfaz todas as necessidades que existem. Então está bem claro aqui, né? Que o versículo 25 escreve que Deus, Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo. Então é Deus que nos torna seres viventes, seres vivos. Nem o sol, a lua, a terra, nem os pássaros, os animais, os peixes, nem os anjos de Deus, nem qualquer homem, nem Satanás ou seus espíritos podem dar vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são incapazes de dar a qualquer outra coisa ou pessoa. Deus é distinto e maior do que tudo que criou. Então Deus é o único que pode dar vida
as coisas. Nós todos dependemos de energia elétrica. Uma lâmpada que não está ligada à tomada não produz luz. Até que o interruptor seja ligado, nossas casas não recebem energia. Não apenas nossas casas, mas o comércio e a indústria dependem muito da corrente elétrica. Quando ela é interrompida, muitas coisas que costumamos usar simplesmente não funcionam. Sem energia para fazê-la funcionar, máquinas complexas e úteis tornam-se absolutamente inúteis. Assim como a companhia de eletricidade é nossa fonte de energia, Deus é nossa fonte de vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são completamente dependentes dele. Ou seja, uma comparação, bem básica. Assim como todo equipamento elétrico necessita da eletricidade para funcionar, nós também necessitamos estar ligados, estar conectados a Deus para vivermos. Quando Deus soprou nas narinas do primeiro homem, este imediatamente tornou-se vivo. E ele respirou e era um homem forte e saudável. Não havia qualquer doença ou morte no mundo quando Deus criou o primeiro homem, porque ainda não existia o pecado. Não tinha ainda Adão e Eva errado, fugido do plano de Deus, desobedecido a Deus. E Adão foi o primeiro e o único homem criado do pó da terra. Gênesis 2:7, nós já lemos. Adão foi o primeiro e único homem que Deus criou do pó da terra. Deus fez apenas um homem do pó da terra e uma mulher do homem. Nós vamos ver isso na próxima lição. E Deus lhes disse que tivesse filhos para o mundo todo, para que o mundo todo fosse cheio de pessoas. Então, Atos 17:26. E ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo, e espalhou as nações pela face da terra. E ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia, quando, e determinou as fronteiras das nações. Ele é o ancestral de todos os povos. Quem? Adão. Então, Adão é o ancestral de todos os povos, dependente de raça, cultura ou país, porque Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Adão é o seu ancestral. Adão é o meu ancestral. Ele é um ancestral de todas as pessoas. Todos nós viemos desse homem. Ele é a origem e o pai de toda a raça humana. E o homem foi colocado como administrador da terra. Vamos ler agora Gênesis, capítulo 1, versículos 28 ao 30. E Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. A todos os animais a todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Então nós podemos ver que Deus
foi o Criador, como nós já vimos e aprendemos, de todas as coisas. Então, se ele foi o Criador, ele era o dono soberano de todas as coisas. E se ele era o dono, ele poderia dar para quem ele quisesse. Então, ele criou o homem e deu para o homem todas as coisas que ele criou. Então, a partir disso, o homem estava sendo responsável por administrar, por cuidar daquilo tudo que Deus criou e deu para o homem. Então, o homem tinha a sua função, tinha o seu papel, tá? Então, Deus encarregou o homem de cuidar da terra e tudo que há nela. Deus desejava ajudar o homem a aprender a cuidar de todas as responsabilidades que ele lhe dera. Então, Deus que ensinava o homem como administrar, como cuidar das coisas. Vamos ler Salmos 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, aquele mestre que ensina o que é melhor para você, o guia que está sempre mostrando o caminho por onde você deve andar. Então, o nosso Senhor, nosso Redentor, é aquele que ensina o melhor para nossas vidas através do quê? Da Bíblia, da palavra que nós estamos estudando. Mateus 11:29. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Mais uma vez, Deus diz aqui: deixem que eu lhes ensine. Imaginem um homem rico que possui muitas propriedades e negócios. Ele ama seu filho e está muito satisfeito com ele. Chega um dia em que ele decide dar a seu filho a direção de todos os seus negócios. O pai sabe que seu filho precisará de ajuda quanto a essa grande responsabilidade. E ele se deleita em ajudar seu filho a aprender tudo o que é necessário. Ele está contente em confiar o trabalho ao seu filho e também fica contente em sentar-se e conversar com ele sobre cada decisão e em dizer-lhe tudo o que gostaria de ver feito no trabalho que ele deu para seu filho cuidar. E Deus também estava satisfeito com o primeiro homem que fez. Deus conversa com Adão, o primeiro homem, conversava com Adão, o primeiro homem, e dizia-lhe o que deveria fazer como representante de Deus na terra. Então Deus estava satisfeito com o primeiro homem que fez. E Deus conversava com Adão, o primeiro homem, e dizia-lhe o que deveria fazer como representante na terra. Deus tinha o direito de decidir a quem daria a terra. Ele não deu a terra a seus anjos, ele não deu a terra a Satanás e seus demônios. Porque Deus era a única pessoa que tinha autoridade. Por que Deus era a única pessoa que tinha autoridade para dar ao homem o controle sobre a terra e sobre tudo que nela há? Porque Deus criou tudo, certo? Nós já vimos, né? Salmos 24:1. Vou correr aqui que nós já estamos no nosso limite de tempo. Salmos 24:1. A terra pertence ao Senhor. O mundo e tudo que nele vive pertence a Ele. Por isso Deus poderia tê-la dado a quem quisesse.
1 Crônicas 29:11 diz a palavra de Deus: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. O homem rico decidiu fazer do filho seu administrador. Era direitos do pai fazer tal escolha. E ele não deu aquela responsabilidade a ninguém mais, somente ao filho. Ninguém mais teria o direito de administrar os negócios daquele homem, exceto seu filho. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, o mundo e tudo que há nele pertencem a Deus. E ele tinha o direito de decidir para quem daria a terra, e a deu ao homem. Deus é supremo e soberano. Que posição especial Deus deu ao homem, dando ao homem aquela responsabilidade. Deus conferiu-lhe uma grande honra e privilégio. Salmos 8, 3 e 9, do 3 ao 9. Salmos 8, 3 ao 9. Quando, admirado, olho os céus que o Senhor criou com as suas mãos, a lua e as estrelas que lançou no espaço, pergunto, afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem? Quem é o filho do homem para que o visite? No entanto, o Senhor o fez apenas um pouco menor do que Deus. O Senhor o coroou de grande glória e de honra. O Senhor deu ao homem o domínio sobre toda a criação, a autoridade sobre todas as criaturas, sobre o gado e as ovelhas e até os animais do campo e da floresta, sobre as aves no céu e os peixes do mar, e tudo que vive nos mares. Ó Senhor nosso Deus, a majestade e a glória do seu nome enchem toda a terra. Então, o homem, criatura muito especial que Deus fez. E, enfim, chegamos ao final do capítulo 1 de Gênesis, né? O último versículo aí, que é o 31. Gênesis 31. Opa, deixa eu colocar aqui. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no sexto dia, no último dia da criação. Porque Deus é perfeito e bom, tudo que ele criou era absolutamente certo e lindo. No princípio, nada no mundo animal feriria ou causaria dano ao homem. E nem o homem e nem os animais precisariam matar para comer. Espinhos, mato e ervas daninhas não existiam, porque tudo que ele criou era bom, tudo que ele criou era perfeito, tudo vivia em harmonia. Aí depois nós vamos ver, com a entrada da queda do homem, com a entrada do pecado ao mundo, o homem passou essa administração que era para ser dele às mãos do inimigo, que é Satanás. O mundo tem, cada ano que se passa, decaído mais e mais. Mas eu creio, quando Jesus retornar pela segunda vez e quando ele começar a reinar no seu milênio, nós, homens, retornaremos a administrar essa terra e nós reconstituiremos tudo aquilo que a terra era para ser. Mas isso já é uma outra história, já é mais lá para frente que nós vamos aprender, ok, pessoal? Bom, conclusão. Deus é soberano. Ele é o grande e único Criador de todas as coisas. Por isso, ele é o dono de tudo. Ele fez o primeiro homem do pó da terra. Ele criou a sua imagem, dando-lhe intelecto para que ele pudesse conhecer a Deus, emoções para que pudesse amar a Deus, vontade própria para que pudesse escolher obedecer a Deus. Adão, o primeiro homem, é o ancestral de todos os homens de todo lugar. Sendo o Criador e o dono do homem, Deus deu-lhe a responsabilidade de ser administrador da terra. Em nossa próxima lição,
estudaremos mais sobre Deus e seu procedimento soberano e amoroso com Adão. Ok, pessoal? Então, nós acabamos aí de estudarmos juntos mais uma lição, que é a lição 6 do curso Alicerces Firmes. Obrigado por você ter ficado comigo, né? Já se passou aí 1 hora de aula. Espero realmente que essas aulas estejam enriquecendo a sua vida com a palavra de Deus, que você esteja crescendo espiritualmente, que você esteja entendendo que Deus é e como Ele tem criado e colocado na mão do homem essas responsabilidades. E me coloco aqui para responder a vocês qualquer dúvida que vocês tiverem. Então eu peço mais uma vez que, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, você possa fazer os seus comentários. Logo abaixo, na descrição do vídeo, tem lá a parte de comentários do YouTube. E você possa estar comentando, né, o vídeo, e eu estarei respondendo assim que possível, o mais rápido possível. Ok, pessoal? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, indique o canal Gospeltech 316 aos seus familiares, aos seus amigos, né? Todos aqueles que você conhece e que você queira que eles também aprendam a palavra de Deus. Vamos ficando por aqui, vamos orar para estar encerrando. Querido Deus, amado e poderoso, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de ensinamento junto contigo. Te agradecemos ao Espírito Santo de Deus por nos revelar coisas maravilhosas. E nós, nessa manhã, nós realmente pudemos gravar a Tua palavra em nosso coração e que nós possamos ter todos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, nos dando saúde, ó Pai, e sabedoria nesses dias que virão. Nós entregamos nossas vidas diante do Teu altar, nossa família, nossa casa diante do Teu altar, ó Pai. Cuida realmente de nós, ó Pai. Derrama a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu amor sobre nós a cada momento. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pessoal, é isso aí. Estamos finalizando e eu te vejo na semana que vem, se assim o Senhor permitir.